Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Para você que está ligado aqui no SBT Esporte Rio, hoje vamos entrevistar o candidato à presidência do Flamengo, Ricardo Lomba. Você pode compartilhar, mandando sua pergunta ou comentário, através do nosso Twitter oficial, que está aí na telinha do programa. Boa tarde, Lomba. Prazer em vê-lo aqui. Antes de mais nada, o que te faz ser candidato ao Flamengo? Por quê? Na verdade, essa é uma pergunta que eu andei respondendo aí ao longo de todo esse período das eleições. Isso nunca foi um projeto pessoal. Trata-se de um grupo que está à frente do Flamengo há algum tempo e que vem desenvolvendo um belo trabalho. Eu acho que, em homenagem a todo esse trabalho, a gente entendeu por bem que alguém do grupo deveria permanecer ali para dar continuidade. Então, nesse cenário, o grupo resolveu me apoiar, lançar o meu nome, o que obviamente me orgulha demais, mas é um projeto de equipe, um projeto de um grupo que pretende dar continuidade a todos os avanços que já fizemos no Flamengo. Vale lembrar que o Lomba é vice-presidente de futebol do Flamengo há um ano. Flamengo que é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Chegou em segundo. Fernanda Maia, qual é teu destaque? Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Vocês sabem como eu gosto demais quando tem eleição e vem o pessoal que está candidato a presidente, não só do Flamengo como de outros clubes. E eu estou cheia de perguntas aqui para fazer pro Lomba. Vocês fiquem aí que a gente vai esclarecer um monte de coisa. E a primeira eu já falo, ele vai pensando aqui em relação a preço de ingresso. Não sai daí não, tá? Olha, eu já estava conversando com ele no cantinho ali um montão de tempo. Ele chegou todo empolgado. Boa tarde, Gerson. Qual é teu destaque? É você. Sou eu. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. Eu estava conversando com o Lomba ali, né? Uma série de coisas, porque eu também fiz parte, né, desse mundo todo rubro-negro, dos 17, 12, 9, 21, 22, aos 23. Né? Então... Mas não é Flamengo, fala pro pessoal. Não sou Flamengo, sou tricolor e botafoguense. Agora, vou perguntar. Quero saber por que o Mengão não tem um estádio. Vou perguntar sempre, com essa massa toda mundial. É Dona Cândida, é? Minha mãe, é minha mãe. Dona Cândida, vou ficar de pé. Fica. Dona Cândida, um beijo pra senhora, parabéns. Pode deixar que nós estamos cuidando da sua filha. Aniversariante. Ela é minha aniversariante. Agora, Dona Cândida, por favor, pedacinho de bolo. Manda. Em seco não dá, né, Dona Cândida? Beijo. Lomba, antes de mais nada, por que o Flamengo não tem estádio até hoje? Bom, vamos lá. Primeiro, Como rubro-negro, você... só registrar aqui que realmente o papo com o Gerson é um privilégio para poucos e agora estou nesse rol aí. Muito obrigado pelas lições. Eu é que agradeço. Espero poder colocar em prática parte do que a gente conversou ali. Muito obrigado. Bom, em relação ao estádio, é um tema bastante complexo, né, e a gente percebe que até hoje não conseguimos solucionar. Mas eu acho que a gente está próximo de apresentar uma solução definitiva para isso, uma vez que conversamos com o governador do estado, o governador eleito, e ele quer conhecer melhor a situação jurídica do Maracanã, mas tem a intenção, nos falou que tem a intenção de abrir uma licitação com a participação dos clubes para a administração do Maracanã. Esse é um horizonte que realmente nos deixa com uma expectativa muito boa de poder administrar o Maracanã, mas não podemos, de qualquer forma, ficar parado aguardando apenas a decisão do estádio, do Estado. Então, dessa forma, procuramos terrenos aí na cidade do Rio de Janeiro. Nosso vice-presidente de patrimônio, Alexandre Vrobel, visitou mais de 40 terrenos e nós tivemos a felicidade de anunciar na última quarta-feira a assinatura de um termo de opção de compra de um terreno, o que nos dará... Na Barra da Tijuca, que nos dará algo em torno de 8 a 10 meses para desenvolvermos um projeto tanto da aquisição desse terreno quanto a posterior construção do estádio. Então, estamos com essas duas opções aí e a gente pretende logo no início, caso a gente vença as eleições, por óbvio, logo no início de 2019, dar uma... A galera já está aqui no Twitter. Tom, Lomba, Ana Paula Lins Ferraz. Lomba, haverá reformulação do elenco do futebol profissional e o aproveitamento da base? Todo final de ano surge essa pergunta, essa expectativa, todo torcedor. Quem está saindo, fazer a barca e tal. Eu acho que o Flamengo tem um elenco muito qualificado, um elenco de qualidade, mas que não conseguimos nosso objetivo, não fomos campeões. Então, a gente acha que caminhou na direção correta, mas precisamos melhorar. Então, por óbvio,
pretendemos qualificar o elenco, sim, fazer mais investimentos para qualificar mais e melhor o Flamengo. E com relação à base, a gente tem aproveitado bastante a base, né? Hoje a gente fala com orgulho de novo que craque o Flamengo faz em casa. Temos muitos jogadores da base no elenco principal e também os jogadores que ainda estão na base, disputando os campeonatos e vencendo muitos títulos aí, tendo experiências internacionais, inclusive. Então, acho que a gente está indo nesse caminho e estamos no caminho certo. Fernandinho, uma daquelas perguntinhas que você está preparando. E em Vai cima lá. disso aí, eu vou embarcar nessa já. Tem alguns nomes que estão surgindo. E aí o pessoal pergunta, é o Abel mesmo que vocês querem, caso vocês mantenham, já que o Lomba é a situação, né? Ou mantenham o Dorival? Outra pergunta, o Diego, renova ou não renova? Começou a falar de Rodrigo Caio, porque o Dorival queria o zagueiro Rodrigo Caio por aí. E o Rodriguinho? Um monte de nome eu disse aí, São Lomba. 5 perguntas. E aí, são Então, vamos 5 lá. nomes que a gente está curioso para Em saber. relação aos treinadores, tanto o Abel como o Dorival, acho que são treinadores de qualidade aptos a estar à frente do Flamengo. Mas eu vou pedir uma licença e já me desculpar e também assumir um compromisso de voltar aqui para tratar desse tema novamente. As eleições do Flamengo serão amanhã. Sim. Então, falar agora eu acho que fica um pouco sem nexo, porque a partir de domingo de manhã ou final do dia de sábado, ou eu serei o presidente do Flamengo, ou então a minha opinião vai ser mais uma dentre 40 milhões de torcedores rubro-negros. Então eu vou pedir a gentileza de aguardarmos isso para a próxima semana. E a gente fica de Isso, olho. podem me você- cobrar, podem me cobrar. Vai, Canhota. Não, eu estou esperando as outras 4. Então, porque Rodriguinho que está no Pirâmides do Egito, Isso. o Diego Diego que vai fica, não renovar, se fica. ele fica ou não O fica. goleiro Diego Alves fica. Pois no- é, Então tem uns nomes. O Rodrigo Caio, que o Dorival já falou que gosta muito do zagueiro, Bom que está jogador. no São Paulo, e todo mundo sabe que ele pode não permanecer no São Paulo. Então são jogadores, a torcida quer essa questão de quem fica, quem sai, quem não volta, quem vem. O Rodriguinho que viria para ficar no lugar do Paquetá e talvez se o Diego não renovar, enfim, são nomes que estão circulando, ventilando, e muita gente diz que a situação e a oposição, que ele e o Landim, estão de olho nesses mesmos nomes. Então eu queria saber se eles queriam Isso. mesmo, mas ele Já- vai voltar depois. E já que ele não respondeu, eu vou botar mais uma Então em cima. vai. O que você acha do Flamengo ir agora no Campeonato Carioca, a disputar um torneio importante Na Flórida. na Flórida e abrir mão Campeonato praticamente do Carioca. Campeonato Carioca que vai começar? Como é que funciona isso? Eu acho que a participação do Flamengo nesse torneio internacional é importante porque você tem troca de informações com outras escolas de futebol, com times importantes também, e não só tecnicamente falando, mas também Dá visibilidade a comissão técnica também fazer intercâmbio de práticas adotadas nesses times, né, no exterior. A visibilidade, uma coisa que a gente sempre busca fazer, né, a internacionalização da marca do Flamengo, também é um aspecto importante. E o Carioca, eu adoro o Campeonato Carioca, acho um campeonato super charmoso. A gente, obviamente, precisa travar algumas Já foi. discussões. Pois é. Já foi mais. Mas a gente precisa contribuir para resgatar isso. Resgatar isso, Para eu também voltar a acho. ter um campeonato com o charme É verdade. que já tivemos, com o Maracanã lotado. A gente precisa discutir calendário e tal. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Campeonato Carioca é também uma excelente oportunidade para colocarmos jogadores que ainda não estão prontos, não estão assim completamente aptos a adquirir a titularidade no time principal. O Lincoln Mas são seria um O deles? Lincoln é um exemplo, um craque de bola, jogador jovem, Aquele craque de Ronaldo bola. do meio-campo. Ronaldo, outro É jogador outro que a também gente enche a bola e não vê na vitrine. muito bom jogador. Talvez seja exatamente essa a oportunidade de colocar Você essa turma para acredita jogar. que, por exemplo, a prioridade para os jogadores contratados, embora não tenham correspondido, tem sido uma falha não dando bola para aqueles caras que vêm da base? Essa é uma discussão que todos os clubes enfrentam e, de fato, uma discussão complexa, porque quando os jogadores da base vêm subindo, até o sub-20 sobe o time inteiro, normalmente o que estava ali também subiu, então você tem encaixe para todo mundo, né? Do sub-20 para o profissional o salto é muito grande e nem todos os jogadores já estão prontos o suficiente para adquirirem um lugar no time principal, então a gente precisa colocar esses jogadores em algum mercado para que eles adquiram minutagem, né, maturidade, para que a gente ou venda ou então consiga colocá-los novamente, né, trazê-los de volta para que eles E foi assim apresentem que resultado. o Léo Duarte cresceu, o Ronaldo teve uma Exatamente, experiência lá fora exatamente. também. Paquetá. O que eu acho é que a Paquetá. gente não pode subir o jogador, né, do sub-20 Queimar o para o filme profissional dele. e deixar ele parado.
ele tem que jogar, ele tem que ter oportunidade, e isso a gente vem tentando... Ô Lomba, eu sempre, todo mundo sabe como eu admiro a gestão do Bandeira, do Eduardo Bandeira. Esses 2 triênios dele foram excelentes. Financeiramente falando, o Flamengo hoje é uma potência no Brasil, isso é muito importante. A gente vê o Ninho do Urubu aí com uma super estrutura, isso faz o Flamengo ter uma base melhor ainda, e até um profissional, enfim. Mas 2 triênios maravilhosos, eu brinco que o Flamengo hoje paga sempre no débito, mas em relação a título, o Flamengo não rendeu muito. Qual foi o erro que você acha? Eu não vou nem pedir para você apontar um erro, claro, mas para você apontar o que você pretende como projeto para tentar mudar isso. Eu acho que muito do que acontece dentro de campo, eu conversava com o mestre Gerson, muito do que acontece dentro de campo foge à nossa governabilidade. Né? O que eu acho que a gente do lado de fora tem, fazendo parte desse time completo, né? Quem está dentro, quem está fora de campo, é dar todo o suporte, dar todo o apoio, toda a confiança, honrar os nossos compromissos, né? Pagar salário em dia, ter uma estrutura de treinamento boa e, obviamente, investir muito num centro de inteligência do mercado para nos permitir minimizar a possibilidade de erro em contratações. E eu acho que ao longo desse período houve uma curva de aprendizado, a gente já conseguiu alcançar níveis melhores. Se antigamente a gente lutava para não ir para a zona de rebaixamento, hoje a gente já está no estágio avançado de disputar títulos efetivamente. Estamos satisfeitos? Claro que não. Fizemos 72 pontos, recorde, né, de Agora, pontos. detalhe interessante, qualquer outro clube no Brasil chegar em segundo seria motivo de comemoração. É verdade, A torcida do Flamengo, ela quer o título, ela quer o time campeão. E tem um cara aqui, que, deixa eu ver, o Ilumina-T. Boa tarde, Lomba. Qual a opinião sobre o projeto eSports? Atualmente o Flamengo tem um time de jogo de online, League of Legends. Você pretende investir nessa área? Isso aí, inclusive, consta do nosso programa de governo. Como cresce isso, né? Pois isso eu conhecia muito pouco isso, porque eu tenho filhas, mas já com 17, 15 anos, não participam muito, não gostam muito disso, mas eu fiquei impressionado como esse esporte cresceu e a força que tem. Eu vi, inclusive, aquela final que o Flamengo disputou e perdeu, um ginásio lotado de gente, uma coisa curiosa. Os torcedores torcem para todo mundo. Torcem para os 2 times, para jogadores específicos dos 2 times, é uma coisa interessante. E a gente percebeu também o seguinte, esse é um novo nicho de mercado de torcedores que a gente precisa explorar. Porque, eventualmente, temos filhos, sobrinhos, netos que gostam muito disso e o Flamengo não oferecia. E eles não tinham como participar do Flamengo. Então, hoje, a gente, enxergando essa nova modalidade, vamos, sem dúvida, continuar incentivando o nosso time de LOL e também criar na Gávea um espaço para que os jovens possam ir lá e praticar também essa nova modalidade. Engraçado, Lomba, no Twitter, desculpe, Fernandinha, a galera está confundindo o Marcelo Lomba achando com o Ricardo Lomba, com o Marcelo Lomba, goleiro. Não, tem algum relacionamento? Não somos parentes, não. É de outra lombada. É de outra lombada. Eu queria saber, Zé, em relação, falou dessa questão de outros esportes além do futebol, né? Que isso hoje é um esporte. E os esportes olímpicos? Quais são os projetos? Nós temos 3 pilares fundamentais do Flamengo, né? O futebol, esportes olímpicos e o clube social. E aí os esportes olímpicos, a gente muito se orgulha do que tem feito até então. Né? Reformamos quase todas as instalações, se não todas. Né? O Remo, acabamos de entregar ontem as novas instalações, academia, refeitório, dormitório, uma coisa extraordinária. Compramos novos barcos para o Remo, já temos novas contratações chegando, atletas de ponta que vai nos colocar no devido lugar a partir do ano que vem. Reformamos os 3 ginásios que nós temos na Gávea. O Dojo, hoje do Flamengo, é um dos melhores do Brasil. Temos uma piscina Mirta, que é a melhor piscina em âmbito mundial de competição. Então a gente vem investindo muito no basquete, né? Basquete multicampeão, campeão de tudo, orgulho da nação. O que representa, isso tudo representa 251 títulos conquistados pelos esportes olímpicos rubro-negros, o que dá uma média de 1 título a cada 8 dias, então é motivo de muito Agora, orgulho. o torcedor do Flamengo, ele sabe que o Maracanã elitizou, ficou bonito, todo conforme. O Flamengo, de certa forma, deixou entender que reconheceu isso, que baixou os preços. A política de redução de preços se deve à atual diretoria do Flamengo, comandada pelo Eduardo Bandeira de Mello. O Geraldino é o cara que mais reclama, como diz o meu grande amigo Apolinho. O que o Flamengo pretende a continuar com o Maracanã? E você
eleito presidente do Flamengo, que modificação faria no Maracanã para dar lugar a essa gente chegar de novo, como sempre chegou junto? Bom, primeiro eu acho que a gente conseguiu finalmente acertar a precificação dos ingressos, né? O Flamengo jogando com o Maracanã cheio, né? Casa cheia todos os jogos, o que é motivo de muita satisfação, muito orgulho, porque a gente precisa do torcedor presente. Mas não dá para diminuir esse preço um pouquinho? Eu acho que a gente já conseguiu chegar numa faixa boa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente assume novamente aqui um compromisso com a nação rubro-negra. Caso a gente venha conseguir a administração do Maracanã, uma autorização legislativa, por óbvio, e com licença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, nós temos a intenção de retirar as cadeiras atrás dos gols, né? Isso aí, inclusive, aumenta em 22 mil pessoas no Maracanã, elevando a capacidade para 100 mil torcedores no Maracanã, para que ali sejam setores populares, aí atendendo ainda mais, né, baixando ainda mais o preço e trazendo os antigos geraldinos, né, e atuais populares para esses setores do ali Maracanã. no fosso. Não, atrás dos gols. Não, atrás Só do gol, na norte. Atrás dos gols. Atrás de um gol. A gente tem mais fosso. norte e sul. Pois é, mas Não tem mais fosso lá. essa seria a minha próxima pergunta. Mas a capacidade... Tirar aquelas cadeiras dos magnatas Isso. que só vão tomar uísque e comer caviar ali na lateral, onde a rapaziada ficava. E era a primeira a chegar e nunca teve Mas confusão. mudou, aí tem que mudar. Agora, atrás do gol, eu vou ficar assim, ó, porque tem um gol na frente. Não, mas Gerson, assim, aquele cone que sai sei atrás do onde é gol, que é. né, vai abrindo, a gente retirar as cadeiras ali e no outro lado fazer a mesma coisa. Então a gente aumentaria em cada Dos lado dois 11 lados, mil, isso? dos dois É. lados. A gente quer criar Isso é que um tem que setor fazer, popular porque ali. o Maracanã, hoje, é Maracanã. É da sua época também. Na minha época era Maraca. Maraca. Que é diferente. É muito Olha aqui, diferente. Lomba, tem mais um aqui, ó. O Marcos Soares, se eleito, você pode estudar a possibilidade de ampliação do estádio da Gávea, pelo menos para 25, 30 mil lugares. Essa é uma cobrança também do torcedor Nós estamos sócio. conversando. Infelizmente, eu acho que a gente não consegue chegar a 25, 30 mil lugares, mas 15, 18 mil a gente consegue completando... Porque já né? tem 5 mil na Isso, tem arquibancada. 5 mil, mas uma coisa interessante que o torcedor precisa saber é que a gente não aproveita ainda ali como devia, porque aquela arquibancada está passando por uma reforma necessária, né? Ela não tem condições de comportar os 5 mil Estrutura, lugares. né? Então a gente está fazendo, são 3 etapas de obra, a gente já completou a primeira, caso eleito a gente completa a segunda e a terceira logo no início do nosso governo, e a gente pretende, tão logo fique pronto, também redimensionar a subestação elétrica para colocar refletores naquele nosso estádio e, a partir daí, trazer o futebol da base, futebol feminino, futebol americano e uma demanda muito grande de toda a torcida, E sempre foi minha também, estacionamento. levar os treinos antes de jogos importantes, Ai, levar que treinos bacana. abertos ali para a Gávea, para reaproximando. o torcedor legal. do associado e da Sócio. torcida, O sem maior sombra de dúvida. empecilho de vocês em relação a Estacionamento. ter jogos por ali era a Associação dos Moradores do local. Como Esse- está esse contato, esse hein? é um problema, a gente conseguiu avançar junto com as autoridades, né, do governo, e realmente o que a gente precisa é evitar o acesso ali de carro. Mas a gente tem metrô interessante que perto, seria uma ônibus. incoerência, por exemplo, impactar o trânsito, quando você tem ali o Lagum, que agora está em queda, e a Shopping própria Leblon. implantação, a volta da árvore de Natal Também na da Lagoa. vai estar impactando o trânsito no final de Verdade, semana. verdade. Eu acho que o principal apelo ali, contrário, seria o Hospital Miguel Miguel Couto. Couto, que é a passagem por ali pelo estádio da Gávea. A gente está com o Ricardo Lomba, candidato a presidente do Flamengo, eleições amanhã, de 8 da manhã até as 9 da noite. Um rápido intervalo, a gente volta já já. Agradecendo o Pablo, coordenador da campanha do Ricardo Lomba, e também agradecendo o doutor Zacaron, lá no HTO de Paraíba do Sul. O Gilson foi operado ontem, eu e o Gerson já conversamos aí pela manhã, hoje está em ótimas condições, já está andando no quarto, e olha, breve vai voltar ao nosso programa. Lomba, última mensagem para o seu associado, o seu eleitor, que vai comparecer amanhã de 8 até as 9 da noite à Gávea. Bom, já agradecendo a participação, prazer conversar com todos vocês. O recado que eu deixo é de continuidade, né? Para quem frequenta o clube, ali na sede social do Flamengo, acompanha os esportes olímpicos, acompanha o futebol,
é olhar tudo que foi feito ao longo desses anos por essa gestão, por esse grupo que ali está e que, se a gente vencer, permanecerá. Né? A gente se sente confortável em prestar o nome para essa empreitada, para dar continuidade ao excelente trabalho que foi feito. Então, caso... E paz amanhã, né? Não, paz, sempre, Paz, sempre, no ambiente sempre de paz, paz. sempre ambiente de paz. Então, se eu merecer esse voto, eu gostaria de pedir aqui para os senhores para votar Chapa Rosa, Ricardo Lomba e Walter Joaquim, para o Flamengo continuar avançando mais. Doutor Volte. Doutor Walter Joaquim, exatamente. Valeu o recado final. Obrigada, Fernandinha. viu? Boa sorte amanhã. Um beijo pro Gilson, pra toda a galera de Paraíba do Sul, o Hospital aí é show. E um beijo pra minha mãe, a pessoa mais estranha das redes sociais do Brasil. Minha mãe faz ao vivo até no banheiro. Parabéns. Mãe, parabéns, tá? Parabéns, Te dona amo. Cândida, a vovó mais babona que eu vi. Também, É também. A última do Canhotinha. É verdade. Dona Cândida, um beijo para a senhora. Olha o pedaço de bolo da galera. Vou trazer. Isso. Agora, olha aqui. Atenção, Fluminense. Vou ficar de pé. Fica. Fluminense, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Pelo que o homem falou aqui, vamos correr atrás, porque vai ficar ruim, hein? vai ficar É isso aí. Balança a rede que tá terminando. Vai. Obrigado, Lomba. Eita! Até o próximo final de semana. Até parece que jogou bola, né?